O comediante John Brunner, uma certa vez ele disse que nós não inventamos o riso. Foi Deus quem deu o riso a cada um de nós, pois ele sabia que nós enfrentaríamos luta, enfrentaríamos desafio, enfrentaríamos dificuldade. Por isso ele nos deu o riso como um donativo, como algo da sua graça para cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, família, tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje nós estaremos estudando um tema rindo alto. Todos os dias aqui nós aprendemos um pouco do devocional diário. Estamos estudando esse devocional durante o ano de 2025. Hoje é dia 28 de abril de 2025, apenas faltando 3 dias para entrarmos aí no mês de maio. Todos os dias uma porção bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas vamos lá. Hoje o tema é rindo alto. A Bíblia Sagrada, quando trata de riso, a primeira vez, conforme diz aqui o nosso devocional, em que aparece a palavra riso na Bíblia, é quando Deus faz uma promessa para um homem chamado Abraão, no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo do 1 ao 7. Deus faz uma promessa para um homem chamado Abraão. Abraão já tinha quase 100 anos, a sua esposa tinha 90 anos e Deus disse que ambos seriam pai de um filho. A Bíblia diz que naquele momento Sara, a esposa de Abraão, riu. E este riso dela foi um riso cético, um riso daqueles que não creem, daqueles que não acreditam que poderia acontecer isso. A Bíblia diz que Deus viu o riso de Sara e disse: você vai ter um filho e o nome desse menino vai se chamar Isaac. Isaac significa riso. Por isso Deus permitiu que Sara tivesse o filho e mais tarde ela diz que todos aqueles que me virem amamentando rirá comigo. E dirá: como Sara, já com essa idade, amamentando? Deus é um Deus, irmãos, que tem humor. Ele gosta de ver o homem sorrindo. E o humor de Deus é tão elevado a ponto dele fazer pássaro com pernas compridas, diz o escritor aqui, o comentarista, que não voam. Eu acho isso muito interessante. É um Deus que ele gosta de humor. Então, como ele gosta de humor, ele fez o sorriso para que o homem pudesse rir, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à angústia. E a minha pergunta para nós é: temos nós rido? Teve um cantor que ele disse: tô rindo à toa. Mas será mesmo que você ri à toa? Será que o seu sorriso é um sorriso cético ou é um sorriso de alegria, de felicidade? Porque a Bíblia diz que naquele dia Deus também se rirá do ímpio, Deus se rirá de todos aqueles que o rejeitarem. Então há uma oportunidade para aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, que na eternidade nós iremos rir. E aquele que ri por último, como diz o adágio, ri melhor. Rir também é um remédio para a alma. Rir, ela traz cura, ela traz alegria para a alma, tá certo? Então vamos rir. Alguém certa vez disse que é mais fácil você rir, porque você rindo, você mexe com menos músculo do que às vezes fazer gestos obscenos como alguns fazem. Então ria, mas ria para valer. Perdoe-me pelo gesto, mas é o que eu li em algum papel uma certa vez. Vamos lá. Agora chegamos no primeiro livro de Reis, capítulo de número 3. Salomão já estabelecido como rei de Israel, toda a terra em paz. E ele começa agora, irmãos, reinar. E reina com classe, reina com muita sabedoria. Mas a Bíblia diz que Salomão, ele resolve prestar um sacrifício a Deus. E naquele sacrifício ele faz 1000 sacrifícios queimados ao Senhor. E enquanto ele faz esse sacrifício ao Senhor, Deus se agrada dele e se apresenta para ele em sonho. E Deus faz uma pergunta para ele: pede-me o que queres que eu te dou. Em sonho, Salomão responde: Senhor, eu quero ter sabedoria para entrar, para sair no meio do teu povo. Eu quero ter sabedoria para julgar,
porque quem é o homem que vai julgar o teu povo? É um povo grande, um povo numeroso. O Senhor me chamou, me colocou como rei no lugar do meu pai, me fez tanta promessa. Então, Senhor, me dá sabedoria para mim fazer isso. Aí a Bíblia diz que Deus fala para Salomão: olha, como tu não pedisse riqueza, como tu não pedisse ouro nem prata, eu vou te dar sabedoria, vou te fazer o homem mais sábio da terra, a ponto de que antes de ti não houve homem sábio como você, e depois de você jamais haverá. Aí Salomão acorda do sonho e entende que Deus havia falado com ele havia falado com Deus, e depois daí, sabe o que ele faz? Oferta mais ao Senhor, mais sacrifício. Que homem adorador! A Bíblia diz que ele amou o Senhor. O outro capítulo dizia que Deus o amou, e agora nesse capítulo diz que Salomão amava ao Senhor. Agora no capítulo número 5, aliás, no capítulo número 4, Salomão, ele casa-se. Capítulo 3 ainda, ele casou-se com a filha de Faraó do Egito, fazendo aliança com Faraó. Já começa aí, né? Uma aliança de reinado, uma aliança para ter paz. No capítulo número 5, Salomão nomeia aí os seus ministros, nomeia que vai ser, e eu marquei aqui os cargos da administração dele. Ele nomeou aqui os assessores, os sacerdotes, os escrivãos, os arquivistas, aqueles que iam guardar os arquivos, os comandantes, os homens gerentes de negócio, os conselheiros, os encarregados geral, os encarregados dos escravos, os distritais, 12 pessoas para ficarem responsáveis pelos distritos. Ele dividiu as 12 tribos em 12 distritos, em cada distrito ele colocou um responsável. Eu achei uma coisa fantástica, é muita sabedoria desse homem. E a Bíblia diz que ele tornou-se muito sábio, e o seu reinado tinha paz, a ponto que o versículo 20 do capítulo número 4 diz que na época do rei Salomão, o povo comiam, bebiam e se alegravam. Havia alegria no reinado. Eu achei uma coisa muito interessante. O rei Davi, mesmo sendo grande rei, na época dele era muita guerra, só guerra, guerra, espada, 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 luta, luta, luta. Claro que pegou um reino, né, já desse jeito. Mas agora Salomão pega um reino já estabelecido, tudo em paz, tudo em tranquilidade. Então, quando o rei tem sabedoria, o povo, aqui uma aplicação para nós, quando o rei tem sabedoria, o povo se alegra, o povo come, o povo come, bebe e se alegra. Que maravilha! Capítulo número 5 de 1 Reis, a Bíblia diz que Salomão manda o rei de Irão era rei de Tiro, né, mandou uma carta para Salomão, elogiando Salomão, porque agora Salomão é rei e tal, e o rei de Tiro tinha muita amizade com Davi. Então Salomão responde a carta para o rei Irão. E a carta disse assim: olha, muito obrigado pelas felicitações e tal, mas eu queria muito contar com você. Olha, o meu pai, o rei Davi, ele queria muito construir aqui o templo do Senhor, meu Deus, né? Mas ele morreu e ele deixou essa incumbência para mim. Então eu queria fazer o seguinte contigo, eu queria fazer uma aliança com você. Você arruma aí 3.000 homens para cortarem madeira para a gente trazer para o templo. Eu vou mandar também os teus homens, corta madeira, eu mando os meus ir até aí, tirar a madeira e trazer para construir o templo do meu Deus. Aí o rei Irão de Tiro gostou da ideia. Aí Salomão disse: olha, você me cobra o que preciso for, que eu te pago pelo trabalho dos teus homens. Aí o rei Irão responde, disse assim: ó Salomão, gostei da ideia, pode ficar tranquilo que eu vou ter homens para trabalhar e tirarem madeira, cortar madeira, porque Salomão, além de falar isso com ele, elogiou o trabalho do povo de lá. Tem pessoas que nunca elogiam, né? Tem pessoas que não sabem elogiar um ao outro. Mas aqui Salomão elogia, diz assim: não existe homem na face da terra que saibam cortar madeira tão bem quanto vocês, sidônios. Então isso encheu a bola de Tiro. Tiro disse: não, pode ficar tranquilo que eu vou ter homens para fazer esse serviço. Aí a Bíblia diz que em troca disso Salomão pagaria a ele
todo ano com barris de alimento. Então, e azeite também, né? Que era o que o Salomão tinha no lado de cá. E assim os homens de Tiro começaram cortando com o povo de Salomão, que Salomão mandou, pedras e madeiras, e muitas pedras boas para o piso do templo, para a base do templo, e também muita madeira para a construção do templo. E eu marquei aqui, Salomão tinha 30 mil homens para cortarem madeira, depois ele mandou mais 70 mil operários, e depois mais 80 mil cortadores de pedra, e mais 3.300 encarregados. E eu fiz o cálculo aqui, eram 183.300 homens trabalhando para construir um templo. Quanta coisa, né? Que coisa grandiosa, que coisa grandiosa. 183 mil homens. Uma cidade inteira, do tamanho de algumas cidades pequenas que temos aqui no Brasil. Muitas cidades pequenas. Eu estou na cidade de Joinville. Joinville hoje tem 600 mil habitantes. Seria aí 30% do que temos aqui em Joinville, né? 25 a 30% dos moradores de Joinville estariam todos trabalhando na construção desse grande templo. Vai sair, nós vamos acompanhar, tá? Nós vamos acompanhar. Começou agora essa grande obra. Deus tem uma grande obra a realizar também, não só através da vida de Salomão, não só o templo de Jerusalém, mas ele tem uma grande obra a realizar na sua vida. Você não parou nesse vídeo aqui à toa nem em vão, tá? Hoje é dia 25, hoje é dia 28 de abril de 2025. Deus tem um grande chamado na sua vida. Você pode contar, não vai demorar que você vai relembrar dessas minhas palavras que eu estou falando para você. O anzol de Jeová, ele vai até onde você está e ele vai te trazer de volta para a sua casa. É tempo de voltarmos, porque grande é a obra e o chamado que ele tem na sua vida, meu irmão. Mas vamos para lá, vamos lá. Chegamos no livro de Lucas, capítulo de número 1. Capítulo de número 20, versículo do 1 ao 26. A Bíblia diz que Jesus, lembra, ontem ele entrou no templo, expulsou os cambistas, expulsou as pessoas que estavam vendendo lá e disse: a casa do meu pai é casa de oração e vós tem feito dela covis de ladrões. Agora ele é questionado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei e por outros religiosos. A seguinte questão: o que tu fizesse ontem? Com qual autoridade tu fizesse aquilo? Por que tu chegou dentro do templo fazendo aquilo que tu fizeste? Aí Jesus disse: eu vou responder com uma condição. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me responderem, eu digo com que autoridade eu fiz. Então disseram: faz. E ele perguntou: o batismo de João Batista era de Deus ou foi coisa inventada da cabeça dele? Ou é coisa de homem? Fala aí, o batismo de João Batista. Aí eles se reuniram e um falou com o outro: olha, se nós dissermos que o batismo de João Batista é de Deus, ele vai dizer para nós: por que vocês não creram e não foram batizados? E se a gente disser que não é de Deus, é dos homens, nós vamos ser apedrejados, porque todos têm João como profeta. Voltaram e disseram: não sabemos. Olha, que bando de falso, né? Que bando de falso. Aí, não, vocês não sabem, não? Nem eu também digo com qual autoridade eu faço isso. Virando-se para a multidão, ele disse: olha, escute. Um certo homem tinha uma plantação de vinha. Ele deixou arrendada aquela plantação de vinha, foi embora para muito distante. Quando chegou no tempo da colheita da vinha, ele mandou um seu servo para vir arrecadar a sua parte daquela vinha. Os encarregados daquela vinha pegaram o seu servo, o servo daquele patrão, e espancaram. Aí o patrão manda outro servo. Eles mais uma vez fizeram a mesma coisa, espancaram, bateram e maltrataram. Aí o Senhor mais uma vez mandou um outro servo, mandou 3 servos, e fizeram o mesmo, espancaram, né, esmurraram e daí por diante. Daí o patrão disse: agora eu vou mandar o meu próprio filho.
Quando o meu filho chegar lá, eles vão saber que é meu filho, vão agir diferente. Só que agiram do mesmo jeito. Pegaram o filho, espancaram, maltrataram e mataram. Aí ele disse: quando o Senhor vir, o que fará com esses homens? Com certeza matará e arrendará a sua terra a outro. Aí eles entenderam: ele está falando isso conosco. Aí ficaram revoltados, ficaram nervosos e queriam pegar a Jesus, mas tinham medo da multidão. Aí mais tarde eles fizeram o seguinte: então temos que pegar Jesus em uma pegadinha que ele caia nas mãos dos romanos. Aí mandaram mais tarde alguém até ele, né? Alguns jovens lá, alguns fariseus, alguns saduceus, algum esse povo aí, e perguntaram para ele: é lícito pagar tributo a César? Se ele dissesse é lícito, o que aconteceria? Os judeus ficariam revoltados com eles, com Cristo. E se ele dissesse não, César mandaria prendê-lo. E agora, como sair dessa? Mas Jesus é muito sábio. Meu Deus do céu. Aí a Bíblia diz que quando perguntaram: é lícito pagar tributo a César? Ele disse: mostra-me um denário, uma moeda da época. E mostraram. E ele perguntou. Ele sabia, né? Mas ele perguntou: quem é esta cara aí? De quem é essa esfinge? Aí disseram: é de César. Aí ele disse: então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pronto, acabou. Saíram tudo mudo. Deus tem resposta para tudo, irmão. Que sabedoria tem o nosso Senhor. Meus irmãos, vamos ficar por aqui. Amanhã nós temos mais. Um grande abraço a todos. As pessoas estão revoltadas com Jesus. Nos próximos dias, nós vamos ver o crucificá-lo, aquele que é a nossa salvação. E lá no Antigo Testamento, nós vamos estar acompanhando aí Salomão com essa sabedoria tremenda. Mas eu pulei um episódio da vida de Salomão que aconteceu ontem, né? Do filho de duas prostitutas, no capítulo número 3. Eu acabei não falando, mais rapidinho aqui. Foi uma das primeiras causas também que chegou na mão dele para ele resolver. Duas mães prostitutas moravam junto. Um dia, a mãe de uma deitou-se por cima da criança, matou. Aí trocou o filho com a outra. Aí veio reclamar para o rei: ó rei, essa mãe dormiu em cima do filho dela e matou, e agora está querendo tomar o meu filho, né? E não, mas o filho não é meu, o filho é meu, o filho é dela, o filho é meu, não é. Aí Salomão disse: de quem é o filho? Não, é meu. E de quem é o filho? Não, é. Aí a Bíblia diz que Salomão pega uma espada e diz para o pessoal, né? Divide a criança no meio. Aí a uma dizia assim: divide, nem eu nem ela, metade para mim, metade para ela, nem eu nem ela. E a outra diz: não divide, deixa para ela. Aí o rei disse: então dá para essa que queria que a criança ficasse viva, porque ela é a mãe. Que sabedoria tremenda, né? Aí Jesus disse assim: está aqui, Jesus falando dele, né? Quem é mais sábio do que Salomão? E já deu para ver com essa moeda da dracma. Grande abraço a todos, Deus abençoe.